Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos de um simulado aí de algumas questões que caíram nesses concursos militares aí, ESA, EAR, EAN, enfim, um apanhado aí, fiz um apanhado de 10 questões, bastante diversificada, para a gente estar discutindo aqui. Porém, antes, gostaria de pedir a você que, caso você goste do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar bastante a continuar postando cada vez mais vídeos aqui no canal, ok? Então vamos à resolução das questões, discutindo com vocês cada questão, vamos resolvê-las agora. Então vamos à primeira questão, que diz assim: considere a equação, x ao quadrado menos 5x mais m igual a zero. Sabe-se que a soma dos inversos das raízes é 10. O valor de m é... Pessoal, soma dos inversos das raízes, se você for fazer isso aqui, eu vou colocar aqui em cima aqui. Se você for fazer isso aqui, ó, 1 mais 1. Cara, é impressionante. Eu começo a gravar, começa a vir carro, helicóptero, é tudo. Se você fizer isso, isso aqui é a soma dos inversos das raízes, tá? E quando você tira o mínimo múltiplo comum disso aqui, só para comentar, para vocês não ficarem voando na questão que eu vou fazer, quando você tira o mínimo disso aqui, você vai ter assim, ó, x' vezes x duas linhas, e em cima você vai ter x' mais x duas linhas. Quando você substitui isso aqui, ó, o que é x' mais x duas linhas? É a soma das raízes, que é menos b sobre a. E o que é x' vezes x duas linhas? É c sobre a. Vocês observam o seguinte: existe uma fórmula para a soma dos inversos. Se você cancelar o a aqui, ó, você vai ficar com o quê? Com menos b sobre c. Isso é a soma dos inversos. Eu quis mostrar aqui, só para a gente não ir colocando aqui de maneira assim, jogar aqui para vocês fazerem e acreditarem que é verdade isso. Eu provei aqui para vocês que é verdade, a soma dos inversos é menos b sobre c. Então, eu vou pegar a equação, ó, x ao quadrado menos, se você não lembrar, né? Se você não lembrar de menos b sobre c, você faz a jogada aí do mínimo múltiplo comum, você vai encontrar menos 5x mais m igual a zero. Isso é legal a gente fazer, tá, pessoal? Isso aqui, ó, você destaca os parâmetros, né? Lógico que com uma maior rapidez, na hora da prova, você precisa de tempo, né? Você precisa ganhar tempo. E C é igual a M. Então, nós já sabemos que a soma dos inversos, vou colocar um SI aqui, é menos B sobre C. Isso nós já provamos ali. Então, a soma dos inversos, que é 10, né? Ele diz que é 10, vou substituir aqui, é igual a menos B, então menos 5, sobre C, que é o M, né? Portanto, 10, menos com menos dá mais, vai ficar 5 sobre M. E aí a gente tem que 10m é igual a 5, m é igual a 5 sobre 10. Fazendo a simplificação dessa fração, o m é igual a 1 meio, né?
Como que faz essa simplificação? Você divide aqui por 5 e aqui por 5, né? É o divisor comum, o maior divisor comum entre 5 e 10 é o próprio 5. Então, resposta correta, letra A, bem tranquilinha a questão. Se você não lembrasse da fórmula, né, menos... Na verdade, eu nem entendia isso como uma fórmula, eu sempre fiz desse jeito aqui, mas se você quiser pular essa etapa aqui e escrever menos B sobre C, porque matemática tem tanta fórmula para o aluno gravar, que se ele souber de onde sai a situação, ele não leva tanto tempo assim. Ele diz assim, ó, próxima questão. A diagonal de um quadrado mede 4 raiz de 2 centímetros. Isso é o valor da diagonal de um quadrado. Bom, sua área, ele pede a área, né, pessoal? Ele pede a área. E lógico que pelo dado que ele nos deu aqui, se você conhece a fórmula da diagonal de um quadrado, e se não conhece, volto a dizer, desenha no papel um quadrado, traça a diagonal, aplica Pitágoras, você acha a fórmula. É tranquilo, não se desespere. Lógico que você precisa de um pouco de rapidez para pensar a respeito, certo? Então, ó, a diagonal de um quadrado, eu não vou nem provar aqui, é L raiz de 2. Mas isso, você pode desenhar um quadrado, aplicar Pitágoras, traçar a diagonal, aplicar Pitágoras e achar essa fórmula. Então, ó, a diagonal é igual... Perdão, a diagonal nós temos, né? Que é 4 raiz de 2. Então vamos substituir. Substituindo aqui, ó, 4 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Percebe que eu tenho raiz de 2 nos dois lados da equação aqui? Eu posso cancelar aqui, ó. Por quê? Porque quando eu passo a raiz de 2 para o outro lado, ela se cancela. Eu vou dividir a raiz de 2 por raiz de 2. Então, aí a gente concluiu que o lado desse quadrado é 4. Legal. Ele pede para achar a área do quadrado. Pessoal, a área de um quadrado é L ao quadrado, ou como queira, L vezes L. Então, a área de um quadrado vai ser 4 ao quadrado, portanto, a área é 16 laranjas, bananas, não, centímetros quadrados, ok? Tranquilo, questão fácil, questão sem muita dificuldade, sem muita... É bem tranquilo, a maioria dos alunos com certeza acertam essa questão, não dá para errar, não pode errar. Questões que a maioria não erra de jeito nenhum, você não pode errar. Bom, questão número 3 diz o seguinte: x e y são tais que x menos y é 4, x mais y é igual a 12. Então, aí ele pede assim, ó, x vezes y menos 2, que é 2, tá, pessoal? Porque meu 2 às vezes sai igual a um z. Então, tranquilo, né? Um sisteminha do primeiro grau, né? Com duas variáveis. Eu pego o x menos y, existe uma gama de possibilidades para você resolver sistemas de equação do primeiro grau ou do segundo também. Então, nesse caso aqui está muito evidente, né, o método da adição, né? Se você adicionar um com o outro, você vai cancelar uma variável, ó. Cancelei, adicionei um com o outro, ó. Então, fiquei com 2x igual a 16. Logo, a gente pode concluir que x é 16 sobre 2, portanto, x igual a 8. Achamos o x, escolhemos uma das equações ali e substituímos a variável x para encontrar o y. Vamos lá, então. X mais y é igual a 12. Como x é 8, o y evidentemente vai ser 4, né? Y é 12 menos 8. Y é 4. E aí nós vamos partir para o que ele pede agora. Ele pede o quê? Ele pede x vezes y menos 2. Vamos ver quanto dá.
8 vezes 4 menos 2. Evidentemente, vamos multiplicar, né? Aqui vai dar 4 vezes 8, 32. Menos 2. Resposta 30 é a resposta, né? Então aí vamos lá na questão, uma questão também que ninguém erra na prova. Letra B. Próxima questão. Às vezes pode trazer dúvida, né? Potenciação, muitas das vezes pode parecer fácil, mas se o aluno der um vacilo, é uma questão que ele fica... Se ele deveria ficar em terceiro, quarto, quinto ou oitavo, entre os 10 primeiros colocados, se ele errar uma questão dessa aqui, ó, ele vai para a 60ª posição. Ele pede assim, a oitava parte de 2 elevado à sexta. Pessoal, a oitava, lembrar o seguinte, oitava parte é 1 sobre 8, né? D é multiplicação. 2 elevado a 16. Tá, eu posso pegar o 8 e decompor o 8, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? Que 2 elevado ao cubo é 8, né? 2 elevado a 16. Aqui é uma divisão, eu multipliquei uma vezes isso aqui, vai dar isso mesmo. Então vai dar 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado... Estou fazendo bem devagarzinho para vocês entenderem. Lógico que eu vou repetir a base, é uma divisão, potência na divisão... Com potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 16 menos 3, 13. Não dá para errar, né? Letra C, opção correta. Próxima questão, e aí já vamos diversificar aí também, fala sobre retas, ó. Para que as retas de equações 3x menos ky igual a 5, 4x mais 2y igual a 3, sejam perpendiculares, deve-se ter. Pessoal, retas perpendiculares. As retas, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Ou pode usar essa palavra também. As retas são ortogonais. Também é o mesmo significado, tá, pessoal? Então, ó, as retas são perpendiculares. O que é necessário para que aconteça isso? Qual é a condição para que isso aconteça? A condição é o seguinte: o coeficiente angular, vou dar nome à reta. Essa reta aqui é a reta R. Eu gosto de fazer isso para ficar didaticamente legal, correto, né? Então, a reta R é 3x menos ky igual a 5. E a reta S é a reta 4x mais 2y. Note que não tem nada organizado na reta, né? Que sempre o y vem em primeiro lugar, né? Legal, né? Bom, qual é a condição? A condição é que o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra, tem que ser igual a menos 1. Agora, existe uma outra maneira de pensar isso aqui? Existe. Você pode pensar que o coeficiente angular de uma é o inverso do simétrico da outra. Então, ó, o MR seria o menos 1 dividido por MS. Mas assim ficaria mais interessante para trabalhar. Lógico que quando pergunta qual o valor para que sejam perpendiculares, para que as retas sejam perpendiculares, você vai trabalhar essas equações aqui, equações da reta. O que você tem que fazer? Você tem que isolar a variável y. Então começa assim, ó, menos ky é igual a menos 3x, eu coloco 3x na frente porque é assim que tem que ser feito, mais 5 porque o 5 estava positivo ali. Agora preste atenção,
Como eu vou passar o menos para o outro lado aqui e vai vir para o denominador, eu vou dividir isso tudo por menos. Então basta eu colocar o K no denominador e trocar o sinal dos numeradores. Repetindo, eu tenho um menos aqui, menos K, eu vou jogar esse menos K para o outro lado. Basta eu escrever assim, ó, Y é igual a 3, porque menos com menos dá mais, Kx. Aqui eu vou trocar, ó, o K não vai vir para cá para o denominador, mais com menos dá menos, então 5 sobre K. Lógico que esse termo aqui não vai interferir em nada, porque o que mais importa para nós é o coeficiente, é o MR, que é 3 sobre K. Tudo bem? Aqui a gente faz o mesmo raciocínio, isolando a variável y, e aí eu vou ter 2y é igual a menos 4x mais 3. Por que mais 3? Porque o 3 está do outro lado com o sinal positivo. Então, ó, aqui já acontece um processo diferente, né? Eu vou passar um número positivo para o outro lado, então não posso trocar sinal nenhum, tá? Tem que ficar do jeitinho que está ali. Y é igual a menos 4 sobre 2 mais 3 sobre 2. Olha, pessoal, quer simplificar? Pode simplificar. Eu simplificaria, confesso para você que eu simplificaria, porque aí eu estou trabalhando com uma equação na forma reduzida que ela nos apresenta. Menos 2x mais 3. Mas interfere? Não, não interfere, porque você vai querer ali é a multiplicação entre eles. Então, olha só. O coeficiente angular dessa reta, que eu chamei de S, né? O ms é quem? É menos 2. Ok? Vamos fazer aí, ó, aplicar a condição de perpendicularidade das retas. Então, eu tenho aqui 3 sobre K vezes menos 2 tem que ser igual a menos 1. Então, aqui eu tenho menos 6 sobre K igual a menos 1. Lógico, menos K é menos 6. Beleza. Se eu tenho menos K, que é menos 6, eu concluo que o K é 6, porque eu multiplico tudo por menos 1 ali e troco o sinal. K é 6. Então, a resposta correta é a letra A. Vou virar a folhinha aqui. Vamos à próxima questão. Graças a Deus não está tendo barulho hoje, nesse momento, né? Mas daqui a pouco começa a ter. Próxima questão diz o seguinte: 2 círculos concêntricos têm 4 metros e 6 metros de raio. A área da coroa circular por eles determinadas em centímetros quadrados é... Pessoal, aqui tem duas maneiras de você fazer. Você pode pensar em 2 círculos. Vou fazer aqui, eu não sei fazer direitinho aqui um círculo legal aqui não, tá? Fazer aqui vai ficar meio oval, mas enfim. Acredite, é um círculo. É um círculo dentro do outro, né? E essa região que ele quer, ó, a coroa circular, né? Você pode pensar de duas formas esse exercício. Você pode tanto aplicar a fórmula da coroa circular, quanto pensar, achar a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Aí fica essa área restante aqui, ó. Mas a fórmula da coroa circular, a área da coroa circular, vou colocar aqui uma bolinha, a fórmula da coroa circular é π que multiplica Rzão menos Rzinho ao quadrado, né? Então, pessoal, a fórmula da coroa circular é exatamente essa. Ele me deu os raios. Tranquilo. Então, ó, a área da coroa circular
π vezes Rzão, lógico que é o 6, né? 6 ao quadrado. Menos Rzinho ao quadrado, né? E aí você resolve. A área da coroa circular é π, que multiplica, né? 36 menos 16. A área da coroa circular. Bom, 36 menos 16 vai dar 20π, né? 20π o quê? Centímetros quadrados, né? Para ficar bonitinha a nossa resposta. A área centímetros quadrados. Letra C é a resposta correta. Essa questão é uma questão que talvez o cara pode se confundir aqui. Eu confesso para você que eu não considero essa questão aqui como tão fácil assim não, tá? Próxima questão diz o seguinte: uma piscina com forma de paralelepípedo retângulo tem 8 metros de comprimento, 4 de largura e 2 de profundidade. Não estando completamente cheia, um grupo de 8 pessoas pula em seu interior, sem haver perda de água, fazendo com que o nível da água varie em 0,5 metros, meio metros, né? O volume correspondente às 8 pessoas na piscina em litros é igual a... Olha, pessoal, essa questão é uma questão que tem que se pensar um pouco, entendeu? O volume das pessoas, não é difícil achar o volume das pessoas, ó. O volume das pessoas, das 8 pessoas, não é difícil achar. Basta você fazer o quê? Pegar as 8 pessoas, vezes o 4, que é a largura, né? Vezes 0,5, que é a variação. Então, o volume das pessoas vai ser 4 vezes 0,5 vai dar 2, então vai dar 16 metros cúbicos. 16 metros cúbicos, certo? Note que o que ele pede aqui pouco tem a ver com a piscina em si. Usamos alguns dados aqui, mas pouco tem a ver. Às vezes a gente olha uma questão dessa e acha muito difícil. Peguei a massa das pessoas, né? 8 vezes a massa das pessoas, né? 8 pessoas, né? Que correspondeu a essa variação aqui. Então eu faço a multiplicação, uma vez que houve uma variação na quantidade de água, né? Agora note o seguinte, ele pede em litros, e aí você tem que ter, aí que é o pulo do gato, você tem aqui o volume em metros cúbicos. Porém, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Legal também você ter o seguinte, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E uma outra unidade de transformação interessante você ter é 1 centímetros cúbicos igual a 1 quilo, uma grama. 1 centímetro cúbico é 1 grama. Isso aqui é legal você guardar, entendeu? Que você pode de repente precisar para fazer alguma transformação. Lógico que se 1 metro cúbico é 1000 litros, 16 metros cúbicos vai gerar o quê? Quanto em litros? Equivale a quantos litros? Equivale a 16.000 litros. E aí a letra B é a resposta correta. Próxima questão, questão de regra de 3. Eu
olha só, eu lido com regra de 3 sem falar que ela é inversa, se ela é composta, não interessa. Eu lido com regra de 3 muito tranquilamente, apenas usando essa técnica, usando o maior e o menor. Maior sobe, menor desce. Quando eu falo menos, menor sobe, o maior desce. Eu uso essa técnica aí. Então, olha só, presta atenção como eu faço a regra de 3 para vocês pegarem esse macete. Um carregamento de areia foi totalmente embalado em 240 sacos. Então, a unidade em questão aqui são sacos. E cada saco contém quilograma. Quilograma é a próxima unidade. Então, ó, foram 240 sacos em 40, com 40 quilogramas cada saco. Bom, colocados apenas em 30 quilogramas, colocando em sacos de apenas 30 quilogramas, então, ó, eu diminuí o peso, né, a capacidade, né? Se eu diminuo a quantidade de quilogramas em cada saco, lógico que eu vou precisar de mais ou menos saco para comportar todo o carregamento. Lógico que eu vou precisar de mais sacos, né? Que eu diminuí o tamanho dos sacos, né? A capacidade deles. Então, ó, o número de sacos necessários para embalar todo o carregamento seria igual a... Então, ele quer saber o número de sacos. Se 240 sacos eu uso com sacos de 40 quilos, se eu usar sacos de 30 quilos, é lógico que eu vou precisar de muito mais sacos. Então, olha só, essa coluna aqui, ela é sempre constante. Eu pego ela, faço assim, ó, x é igual a 240 vezes. Aí faço a pergunta: se 240 sacos, eu usei sacos de 40 quilos, se eu usar sacos de 30 quilos, eu vou usar mais ou menos sacos? Mais sacos. Então, o maior aqui, ó, quem é o maior? 40. Sobe e o menor desce. Cancela esse 0 com esse. O 3 eu cancelo com 240, dá 80 aqui. 4 vezes 80 dá 320. X é igual a 320 sacos. Não é difícil. Questão bem tranquila, letra E. Essa questão é uma questão mais um pouco elaborada. Você precisa saber propriedades de potenciação e fazer umas manipulações aí. Talvez uma questão que exige bastante raciocínio. Fala-se de logaritmo, uma questão que tem grande chance de muitas pessoas errarem. Então, é uma questão que você não pode errar, porque a maioria aqui, todo mundo acerta. Essa questão aqui já é uma questão que cobra mais do aluno. Talvez o espaço aqui fosse até pequeno, mas vou tentar suprimir o máximo aqui, espero que vocês entendam. Então, olha só. Ele diz que o log de kx é igual a 2 log de x mais 3. Para que ela tenha exatamente uma raiz, ó, qual é o maior valor de k? Certamente, essa resolução pode ser que ela me dê 2 valores. Você vai ter que optar pelo maior. E note que ele está pedindo o valor de k. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, log de kx é igual a 2 log de x mais 3. Vamos lembrar de uma propriedade legal que a gente usa aqui em logaritmo, que é aquela propriedade do peteleco. Quando você tem 2 aqui, você joga ele para o outro lado, né? Vamos fazer o processo inverso? Você vai entender por que nós vamos fazer isso. O log de kx, todos os 2 logaritmos estão na mesma base. Por isso que a gente vai fazer isso. Isso vai nos permitir cancelar o logaritmo. Então, ó, eu tirei o 2
passei o 2 para cá, né? Eu fiz o processo inverso do peteleco aí, né? Então, ó, posso cancelar os logaritmos? Posso. Fiquei com o quê? Fiquei com kx é igual a x mais 3 ao quadrado. Olha como é que produto notável é importante, cara. E tem aluno que acha que isso aqui é bobagem. Não é bobagem. Você tem que saber isso de cor e salteado. Então, ó, resolvendo esse produto notável, o kx é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, eu vou passar tudo para o lado de cá. Ou melhor, vou passar o kx para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 6x. Tudo que é x eu vou colocar perto de x. Menos kx menos 9, perdão, mais 9, né? Igual a zero, porque o 9 já estava ali. Tudo que já estava eu considerei normal. Eu só mudei o sinal do menos do kx, que passou a ser menos kx. Observe que eu tenho um fator comum em evidência aqui, que eu posso colocar o x. Então eu posso fazer assim, ó. X ao quadrado mais, vou colocar o x em evidência, vai ficar 6 menos k, né? Que multiplica x. Mais 9 igual a zero. Certo? E aí, eu tenho o A, que é 1, o B, que é 6 menos K, e o C, que é 9. Observe que ele diz assim, ó, qual é o maior valor de K na equação? Para que ela tenha exatamente uma raiz. Pessoal, uma equação que tem uma raiz real, na verdade, a maneira de interpretar aqui, ela é muito importante. Existem 3 situações que acontecem quando você vai resolver uma equação. Existe a possibilidade dela não ter raízes reais, dela ter 2 raízes reais diferentes, ou ter 2 raízes reais iguais. Quando ela tem 2 raízes reais iguais, a gente considera como uma raiz única, né? Uma raiz dupla, uma duplicidade de raízes iguais. Quando as raízes são iguais, você não vai contar ela 2 vezes, ela tem uma raiz, na verdade, porque você não vai substituir o 2 na equação, né? Por exemplo, se o 2 for o resultado, você não vai pegar o 2 e vai substituir 2 vezes. Então ela tem uma unicidade de raiz, unicidade dupla de raiz. Para que isso aconteça, ó, quando a equação não tem raízes reais, o delta é menor do que zero, o delta é um delta negativo. Quando a equação tem raízes reais e diferentes, 2 raízes reais diferentes, aí você tem o quê? Um delta maior do que zero. E quando você tem uma equação que tem uma única raiz ou 2 raízes reais iguais, você vai ter o delta igual a zero. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é o seguinte, ó, para que ela tenha exatamente uma raiz, é necessário o quê? Que o delta seja igual a zero. E aí você faz aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Lógico que nós vamos substituir aqui, o espaço está ficando pequeno, né? Como eu disse, b ao quadrado mais um produto notável, menos k ao quadrado, menos 4 vezes a vezes 1. Então, 36 menos 12k
mais k ao quadrado menos 36 tem que ser igual a zero. 36 com 36 eu cancelo, fiquei com k ao quadrado menos 12 igual a zero. K ao quadrado menos 12, menos 12k igual a zero. Aqui é uma equação incompleta, né? Falta o termo C, você coloca o k em evidência. Divide k ao quadrado por cada k, menos 12k dividido por k dá 12, né? Igual a zero. Nesse caso, você vai ter k igual a zero, que é a solução da equação, tá? Ou k menos 12 igual a zero. K igual a 12. Como ele disse anteriormente que nós queremos achar um valor para k que seja o maior, qual é o maior? O maior é qual? Nesse caso, o maior é 12, né, pessoal? Letra E é a resposta correta. Ficou um pouquinho apertado, me perdoe aí, mas eu coloquei para poder tentar caber tudo numa folhazinha aí. Próxima questão diz o seguinte: é correto afirmar que a solução da equação exponencial 3 vezes 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 1 igual a zero? É outra questão que exige bastante do aluno, pois ele não vai resolver de uma vez só, ele vai ter que usar substituições. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 1 igual a zero. Note o seguinte, esse 3 vezes 9 elevado a x eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a x mais 1 igual a zero. E aí eu posso usar uma variável auxiliar na qual 3 elevado a x eu posso chamar de y, chame do que você quiser, de m, de h, do que você quiser. Eu vou chamar aqui de y, vou chamar de y. Onde for 3 elevado a x eu vou colocar y. Então aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes y ao quadrado menos 4y mais 1 igual a zero. Há quem faça isso aqui usando soma e produto, usando um artifício aí. Eu não vou usar não, cara. Eu sinceramente prefiro ir pelo método tradicional nesse caso aqui, porque não quero confundir aí b ao quadrado menos 4ac. Delta igual. E aí a gente faz aqui, o a é 3, o b é menos 4 e o c é igual a 1. Então, ó, b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, vou colocar aqui a resposta logo, 16 menos 4 vezes 3 vezes 1. E aí nós temos que o delta é igual a 16 menos 12. Logo, o delta não é tão difícil fazer isso agora, né? Fazer isso. Delta é igual a 4. Melhor do que a gente ir para um caminho obscuro. Y é a variável da equação, é menos b, então menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, mais ou menos a raiz quadrada de delta, o delta não deu 4? Qual a raiz de 4? 2, sobre 2 vezes a, que é o 3. E aí você tem o y igual, menos com menos dá mais, então vai dar 4 mais ou menos 2 sobre 6. Nesse caso, a gente conclui que o y', 4 mais 2, 6 dividido por 6 dá 1. E o y, 2 linhas, 4 menos 2 dá 2 dividido por 6 dá 1/3. Então, ó, não usei artifício e tive certeza daquilo que eu vou resolver. Aí você pega isso aqui e vai lá e marca a resposta, né? Aqui, ó, tem resposta para ela, ó. Para você cair nessa história, né? Não é, né, pessoal? Porque o y não é
aquilo que a gente teria que encontrar para a solução. O y foi só um artifício para nós resolvermos a equação. Nós temos que encontrar o valor do x. E na nossa equação exponencial, nós dissemos que 3 elevado a x é igual a y. Então, ó, 3 elevado a x é igual a 1. Nesse caso, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Logo, x é igual a 0. Essa é uma das equações, das raízes. Por outro lado, 3 elevado a x é igual a 1/3. Nesse caso, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 1, né? Inverte a base, troca o sinal do expoente, x é igual a menos 1. Quais são as raízes da nossa equação? Menos 1 e 0. É a letra B, é a resposta. Ok? Letra B é a nossa resposta certa, menos 1 e 0. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva caso você não seja inscrito no canal. Caso queira deixar algum comentário, fique à vontade, vai nos ajudar bastante. Até a próxima videoaula com mais questões e dando também sequência à geometria analítica que eu estou fazendo aí. Pessoal, esse canal você pode puxar aí conteúdos aí que tem muito. Eu tenho postado vídeos todos os dias desde dezembro. Então nós temos um enorme contexto aí da matemática aí no canal, ok? Então, obrigado aí pela participação de todos vocês, daqueles que são inscritos. E se você não é inscrito, entre nessa família aí, vamos ajudar a crescer o canal. Até a próxima videoaula.